Quem é que não quer passar as festas de final de ano em casa, de preferência com a família reunida? Para os mais de 600 mil presos que existem hoje no Brasil, este é um sonho distante, que só vira realidade para poucos. A lei brasileira prevê saídas temporárias em datas comemorativas e também o indulto. Mas é preciso preencher uma série de critérios para ser beneficiado. E este é o tema do artigo 5º de hoje. Está na Constituição Federal. A lei deve considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Aqui no estúdio eu converso com Larissa Mello, professora de Direito Constitucional. Ela também é doutora em Teoria da Constituição e Democracia pela UNB e é líder do grupo de pesquisa Lei e Sociedade. E converso também com Reinaldo Rossano, coordenador do Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ele publicou um livro sobre indulto. Obrigada por aceitar o nosso convite. Professora Larissa, eu queria começar pelo que diz a Constituição, que fala em graça e anistia. Como a gente pode definir esses dois institutos? Bom, quando a Constituição fala em graça, anistia e indulto, ela traz três previsões, então, distintas do tratamento, de possibilidades, então, do Estado, a partir de determinadas figuras representantes, conceder um perdão ou uma clemência a pessoas que tenham sido condenadas ou que tenham cometido algum delito, mesmo que ainda não tenham sido condenadas em determinadas circunstâncias. Na anistia, por exemplo, o representante que cuida disso seria o Poder Legislativo na figura do Congresso Nacional. Então, ele edita uma lei e essa lei vai determinar, então, o esquecimento de determinados fatos que correspondem a crimes, certo? Que ocorreram dentro de um determinado lapso temporal. Do ponto de vista já da graça, a gente tem um ato de clemência. A partir, então, de um fato de ele já ter uma condenação que não pode mais ser discutido o mínimo de pena que ele vai sofrer, né? Significa que a acusação não vai recorrer mais, portanto. A partir desse momento, então, ele pode pedir esse ato de clemência. E aí, sendo concedida a clemência por parte do presidente da República, vai haver extinção de punibilidade. Ele não pode mais sofrer a execução dessa punição. E no caso do saidão e do indulto, defensor, como é que funciona? São dois institutos diferentes, né, mas que estão dentro do mesmo contexto, que é buscar sempre a reintegração do condenado, né, na sociedade. O indulto, ele é uma espécie do gênero graça, né, como a professora colocou, e o indulto ele é concedido pelo presidente da República. Não há uma limitação, em tese, de número de vezes que esse indulto possa ser concedido, mas, como regra, no Brasil, ele é concedido ao final do ano, na data de Natal. Por isso que ele é conhecido como indulto natalino. Ele pode se dividir no indulto pleno, quando nós temos toda a extinção da pena, como existe também o indulto parcial, que, no caso dos decretos de indulto, ele é chamado de comutação. Agora, nós temos o outro instituto, que é o Instituto da Saída Temporária, né? O famoso saidão. E esse saidão, ele é aplicado para quem? Para condenados que estão em regime semiaberto, não cabe para quem está no regime fechado, e eles devem demonstrar bom comportamento carcerário e, pela lei de execução penal, ele tem que cumprir 1/6 da pena, se for primário, ou 1/4 da pena, caso seja reincidente. Quais são os critérios usados na hora de saber se um preso pode ou não receber o benefício de passar uma data comemorativa em casa ou até mesmo o indulto de Natal? Vamos conferir. Pode mostrar aqui. As saídas temporárias ou saidões, como são popularmente conhecidos, e o indulto são benefícios concedidos a sentenciados que cumprem pena a determinado período e apresentam bom comportamento, mas são diferentes. Os saidões estão fundamentados na Lei de Execução Penal e ocorrem em datas comemorativas específicas. São autorizados pelo juiz para presos que cumprem requisitos como estar em regime semiaberto, com autorização para saídas temporárias e aos que têm trabalho externo. Já o indulto significa o perdão da pena, com sua extinção, e é regulado por decreto do Presidente da República, com base no artigo 84 da Constituição Federal. O indulto conta com o aval do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e acolhido pelo Ministério da Justiça. Normalmente, o benefício é destinado a detentos paraplégicos, tetraplégicos, portadores de cegueira completa ou ainda para mulheres com filhos menores de 14 anos. Além disso, o preso deve ter cumprido pelo menos 2/5 da pena em regime fechado ou semiaberto.
Professora, qual o objetivo dessas duas medidas que a gente acabou de explicar aqui? Bom, elas têm medidas, de certa forma, ambas atendem a uma noção de que a pena no Brasil ela não é destinada só a gente retribuir à sociedade uma infração que o crime foi. Elas pensam a noção de que nós punimos com a ideia de que essa pessoa retorne à sociedade. Então, ela tem um intuito de ressocialização. O saidão, ele tem essa máxima finalidade de ressocialização. São indivíduos que apresentaram um bom comportamento, que tiveram um interesse em responder positivamente ao sistema, que estão em trabalho e estão comprometidos com o retorno a essa sociedade. Então, eles recebem essa bonificação de poder passar o Natal, de poder passar o Dia das Mães em casa e ter uma interação com a família. Né? Então, são uma média de 8 saidões que ele pode acabar recebendo ao longo do ano, mas ele tem um número estrito de quantidade de dias que ele vai poder conseguir por ano. E mesmo assim, né, é um pouco diferente em relação ao indulto, porque apesar do indulto atingir uma finalidade de ressocialização também, a finalidade dele, dentro do termo legal, é a extinção da punibilidade. Então, dali da frente, não há mais pena relativa àquela condenação. Né? O indulto e a graça que são emitidos pelo presidente da República, eles se dividem dentro dessa noção de ser individual ou uma pessoa específica. E o indulto, ele se coloca de forma genérica, um coletivo a partir de requisitos que são completamente, previamente estipulados por decreto presidencial. E justamente por serem autônomos, também trazem um critério de formação conjunta que trazem uma participação de ele ter se comprometido, de ter tido esse bom comportamento, o que aproxima muito da ideia de ressocialização. Vamos começar falando então do saidão aqui, defensor. O preso recebe o benefício de passar as datas comemorativas em casa, mas ele tem que cumprir uma série de regras rígidas, né? Ele está vedado de frequentar determinados lugares e ele não pode portar armas, evidente, né? Porque ele não tem autorização para isso, e ele precisa se recolher à residência dele em hora pré-fixada, normalmente 10 horas da noite. Caso ele descumpra alguma dessas condições, aquilo ali pode ser caracterizado como uma falta grave. Isso pode, inclusive, implicar na regressão do regime semiaberto para o regime fechado. E, a partir daí, ele não tem direito mais a esse benefício da saída temporária, a não ser quando ele vier, posteriormente, a cumprir novamente todo aquele período, todos aqueles requisitos de cumprimento de pena. Agora, no caso do indulto, professora, quem recebe está quites com a justiça ali ou ele ainda precisa prestar contas regularmente, de alguma forma? Tecnicamente, há extinção da punibilidade, então ele não precisa mais prestar contas em relação à punição que foi extinta, certo? Então, acabou. Dali para frente, se ele cometer uma nova infração, ele vai poder sofrer uma acusação desse novo crime e ter todo o rito de garantia de devido processo legal, de presunção de inocência, como se ele não tivesse cometido nenhum crime. A partir do momento em que ele incidir nesse novo crime e for constatado, ele vai ser considerado um reincidente se foi dentro do período legal para consideração de reincidência. Mas se ele passou esse período e ele não sofreu essa condenação, ele também não vai mais ser considerado reincidente. Agora a gente viu, defensor, que o indulto é concedido pelo presidente da República. Como é que ele define quem é que vai ter este benefício? Essa questão do indulto é algo muito interessante porque os tribunais veem hoje, o Supremo Tribunal Federal vê que o indulto é um ato discricionário do presidente da República. A única limitação que o presidente da República tem é aquela vedação constitucional de não conceder indulto para crimes hediondos e equiparados, hediondos como a professora colocou. Mas ele tem um órgão de assessoramento dentro do Ministério da Justiça, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP. Esse CNPCP ele é um órgão da execução penal e ele elabora uma minuta de decreto de indulto. Então, essa minuta é encaminhada ao ministro da Justiça, que posteriormente submete essa minuta ao presidente da República para a edição do decreto correspondente. Claro que esse papel do CNPCP, ele não vincula nem o ministro da Justiça, nem a manifestação do ministro da Justiça vincula o decreto do presidente da República. Então, nós tivemos, né, neste ano mesmo, de 2017, nós já tivemos audiências públicas nas quais os órgãos da execução penal, a própria sociedade, colabora com sugestões para o aprimoramento do decreto de indulto. Bom, nós recebemos alguns vídeos com dúvidas sobre esse tema. Vamos ao primeiro deles, pode rodar aqui. Meu nome é Gustavo Escobar, sou jornalista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha pergunta é, uma pessoa condenada por assassinato pode receber o indulto de Natal? Defensor, pode ou não? Depende desse assassinato, né? Porque na nossa legislação nós temos várias espécies de homicídio.
Então, nós temos um homicídio privilegiado, em algumas circunstâncias, nós temos um homicídio simples, eu acho até essa denominação um pouco forte, mas é conhecida, né, pela doutrina como homicídio simples. Em princípio, essas duas espécies de homicídio simples e homicídio privilegiado, elas não têm impedimento para concessão de indulto, por quê? Porque não são crimes hediondos. Agora, nós temos o homicídio qualificado, que é o mais grave deles. E esse homicídio qualificado, pela natureza dele, pelo fato dele ser um crime hediondo, isso é impossível o presidente da República conceder esse benefício, né, do perdão, do indulto a esses condenados. Aí já tivemos uma época, um ano, em que o presidente da República concedeu para crimes hediondos o indulto e o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade desse decreto. Então há uma vedação para esse tipo de homicídio, né, de assassinato, que seria o homicídio qualificado. Nós temos mais um vídeo enviado por um telespectador. Pode mostrar aqui. Sou Ângela Montelvão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, atriz. E a minha pergunta é a seguinte: o preso precisa pedir na justiça para concorrer ao indulto ou ao saidão? Professora Larissa. O indulto ele não é um ato feito a pedido do preso, ele é um ato feito pelo presidente da República a partir dos critérios que ele decide definir. Como a Constituição autoriza ele a delegar essa função, ele delega geralmente tradicionalmente para o ministro da Justiça a elaboração da minuta, que é feito junto com o Conselho, né? Então, isso não tem uma participação direta do preso, ele vai receber ou o indulto parcial de comutação ou indulto pleno, a partir do fato dele ter atingido aqueles requisitos. Então, não depende de um peticionamento dele nesse sentido. Quem concede o saidão é o juiz da execução, certo? É de acordo com uma portaria que é elaborada e emitida por essa vara de execução. Em geral, essas portarias, elas envolvem um critério dele ter um local de residência em que ele vai ser recebido. Então, ele não depende de um pedido dele, mas ao mesmo tempo vai depender de um aceite desse local, dessa residência, da pessoa responsável por essa residência, recebê-lo. Então, é um procedimento um pouco mais ritualizado do que o indulto, até porque ele vai ter que ter um compromisso de retorno. Se a pessoa não aceitar, então, ele não tiver uma residência para indicá-lo, ele não vai poder receber o indulto. Nós vamos a uma rápida pausa e voltamos em seguida com mais artigo 5º para você. O artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre indulto de Natal. Sobre este tema, eu converso com Reinaldo Rossano, coordenador do Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Distrito Federal, e com Larissa Mello, professora de Direito Constitucional. E nós vamos conferir mais uma pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Meu nome é Handley, sou estudante de Paracatu, Minas Gerais. Minha pergunta é: pode a pessoa receber indulto antes de ser condenada? Professora Larissa. Não, o indulto ele vem a partir de uma condenação. Então, ele está cumprindo pena e justamente a partir da pena que ele já está sofrendo execução é que ele vai sofrer uma comutação, um indulto parcial ou um indulto pleno. Defensor, e é determinante a pessoa já ter cumprido um período mínimo de pena ou se ela estiver dentro daqueles requisitos ali, tiver um bom comportamento, por exemplo, ela pode ter o indulto? Via de regra, ele tem que cumprir ou 1/3 da pena, se ele é primário, ou metade se ele é reincidente, mas isso depende do decreto de indulto, depende da espécie de indulto que está sendo concedida. E vamos conferir a última pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode rodar aqui. Eu me chamo Fabrício Rocha, sou jornalista, vivo em Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro, e eu gostaria de saber se uma pessoa que comete um crime, depois de ter sido beneficiada com indulto, se ela pode ser punida de uma maneira mais severa. Defensor. A reincidência, para nós que trabalhamos na execução penal, é um fator preponderante, é um fator essencial. Então, existem sim critérios diferentes para a concessão de benefícios que vão atingir aquele que é reincidente e aquele que não é reincidente. Existe um período no Código Penal que é o chamado período depurador. Se ele vier, esse período depurador é de 5 anos, da data da extinção da pena. Então, um exemplo, se ele foi concedido o indulto para ele em 2010 e ele veio a cometer outro crime em 2017, ele já não é considerado mais reincidente, porque passaram aqueles 5 anos. Mas, normalmente, né, se acontecer dentro desse período de 5 anos e ele cometer um novo crime, ele vai continuar sendo considerado reincidente e aí vai sofrer as consequências que são gravosas durante a execução da pena. Professor, agora vamos pegar um caso hipotético. Um preso recebeu indulto, saiu dentro do prazo de reincidência, foi preso novamente. Ele pode ser beneficiado com o indulto mais uma vez ou não?
Bom, isso depende do critério que o decreto vai estipular. Se o decreto proibir em algum momento a concessão para reincidentes, ele não vai poder mais. Mas, em geral, o último decreto de 2016, ele permite, por exemplo, que reincidentes recebam, mas a partir de um critério de quantidade objetiva de tempo de pena cumprida maior do que uma pessoa que não foi reincidente. E como a sociedade vê os benefícios concedidos aos presos, como o saidão e o indulto de Natal? Vamos conferir as opiniões. Pode rodar aqui. Põe em risco a vida da gente, a gente vê várias situações deles saírem e depois cometerem crime. Em menos de 2 horas eles já estão na rua cometendo crime, então eu acho isso errado, muito errado. Se cometer um delito, ele tem que pagar. E não tem direito a nada, tem que perder a liberdade, que é o que mais precioso o ser humano tem, entendeu? Eu não concordo que ele saia. A maioria sai de lá e apronta mais, entendeu? Não valoriza o que a sociedade proporciona para ele e por isso que eu não concordo. A maioria sai e vai cometer crime de novo. Então, sou totalmente contra. Prisão tem que ficar lá preso até cumprir a pena. Tem que ser separado, né, um dos outros. Né, os que têm bom comportamento, tudo bem. Agora, os que não têm, eu acho que não devia ter saidão, não. Eu acho que deve ter mais segurança. Seguir ele, ter uma maneira de resguardar a população, o povo. Bom, defensor, só para deixar claro aqui, essa separação que o entrevistado falou aí já existe, né? Porque só vale para quem tem bom comportamento, né? Sim, primeiro que eu queria deixar aqui, inclusive, dados oficiais da nossa secretaria aqui, Subsecretaria de Segurança e Administração Penitenciária, SESIP, aqui do DF, que no último saidão, o índice de condenados que saíram de saída temporária e não regressaram, caso de fuga, ele é de 10%. Desses 10%, apenas 10% foram presos cometendo crime. O grande problema qual é? É se nós tivermos 100 condenados saindo com saidão e um cometendo crime, isso se generaliza na sociedade e dá a ideia de que eles saem para cometer crimes. Só que a grande questão é a pena, ela, do jeito que é cumprida hoje, ela não ressocializa ninguém. Então, para isso, a gente precisa, de fato, deixar preso apenas aquelas pessoas que precisam estar presas. Então, se a saída temporária, como nós já colocamos, ela exige primeiro um regime semiaberto, que é um regime intermediário no cumprimento da pena, ele já está próximo de sair de liberdade e ele precisa demonstrar bom comportamento. Não adianta nós deixarmos uma pessoa recolhida integralmente durante 30 anos e simplesmente depois colocarmos em liberdade, porque a chance de cometer crime é muito maior. Então, por isso que existe um sistema progressivo de cumprimento de pena, justamente para quê? Para que ele saia gradativamente até ser inserido totalmente na sociedade. Agora, eu concordo em gênero, número e grau com o que as pessoas colocaram, que precisa haver uma fiscalização maior. Nós podemos ter meios eletrônicos de controle disso. E aí a sociedade, com certeza, vai se sentir muito mais segura. Pois é, professora Larissa, o que fazer, então, para poder dar o direito aos presos com essa saída temporária e evitar, ao mesmo tempo, que mesmo que seja um percentual pequeno, um percentual que chama atenção e qualquer vida perdida é muito grave. O que pode ser feito? Esses presos, por exemplo, passam por uma avaliação psicológica antes de ter direito a esses benefícios? Como é que acontece? Bom, a gente tem que ressaltar que o exame psicológico, ele é feito em casos de condutas mais graves, que vão passar para conceder o indulto, ou no caso que a gente está tratando agora, o saidão. O exame que a gente chama que é exame criminológico, ele é feito para detectar um perfil psicológico, de acompanhamento, se há uma situação que é arriscado liberar, então, ele nesse saidão. Apesar de não ser mais um critério obrigatório na lei, a gente tem condições de jurisprudência, simuladas que autorizam o juiz a reclamar o uso desse exame para decidir sobre a concessão, então, desse saidão. Então, a gente tem um acompanhamento. Não é uma saída discricionária, certo? Errar é humano. Então, eu acredito que o juiz também possa errar. A gente pode ter um laudo que indique uma situação e, de fato, ele ainda não está bem e ele sair. Mas é como o defensor falou, a gente tem de 100, um que cai na reincidência. O que esses 99 fizeram que a gente poderia somar e analisar e pensar coletivamente como algo positivo de reinserção? Então, desse ponto de vista, eu acho que falta uma releitura social sobre os institutos. A falta de informação e o acesso à informação
informação de como isso de fato é concedido e praticado é realmente pouco divulgado, né? Porque fica parecendo que é um ato arbitrário, que a gente deixa todo mundo sair e quem voltar, voltou. E não é bem assim, né? A gente tem um procedimento e é um número ainda muito restrito do sistema carcerário que recebe. A gente precisa tratar o preso com o respeito mínimo dos direitos e garantias previstos na Constituição. E, de fato, eu não conheço nenhuma unidade da Federação no Brasil, inclusive o Distrito Federal, em que o preso tem um tratamento mínimo de dignidade. E um dia eles vão voltar e a gente quer que volte melhor. Exatamente. Né? Então, o que eu digo é, quando você tem um familiar no sistema carcerário, a gente começa a ver que, de fato, ele errou, ele precisa ser punido. Mas a punição dele precisa ser uma punição com o mínimo de dignidade. Agora, o indulto também é muito criticado pela sociedade, como o saidão é, ou como ele geralmente tem um fundo humanitário, ele é visto de forma diferente, professora? Em geral, pela falta de informação, as pessoas confundem muito o Instituto do Saidão com o do indulto e acham que é a mesma coisa. Só que não é a mesma coisa, né? E, inclusive, acreditam que o saidão é um perdão da pena e que ele está saindo e nunca mais vai voltar para o presídio. E não é assim, né? O saidão, ele vai voltar para o presídio, ele vai continuar o rito dele de trabalho externo e de cooperação, então, no presídio, no período noturno de recolhimento, nos finais de semana, enquanto o indulto, ele vai gerar esse espaço de extinção de disponibilidade em situações que não são só humanitárias, mas também por um período e um compromisso desse preso. As pessoas não sabem que o indulto é concedido por esses critérios, então elas acreditam que é concedido a qualquer um. Né? Elas não sabem nem que é um ato do presidente da República, usualmente. Então, elas atribuem ao juiz um ato discricionário de ter decidido perdoar a pena de alguém. E não foi o juiz que decidiu, né? O juiz executou uma ordem editada em decreto presidencial. Eu acredito que se a comunidade soubesse que o saidão, que o indulto são direcionados a esses grupos, não haveria tanta resistência social à concessão dos indultos. E além do que a professora colocou, da questão da falta de informação, eu ainda critico aquele que tem informação. Porque muitos daqueles que são informados, eles fazem questão de passar algo que não corresponde à realidade. Então, o indulto hoje, na verdade, ele é muito utilizado como uma compensação do Estado que se tornou omisso em relação às condições do presídio, para que aquele cidadão condenado ele saia mais cedo do cárcere. Eu, particularmente, se as condições dos presídios fossem condições minimamente favoráveis, com certeza a impressão que eu tenho é de que o indulto não seria tão concedido como é. Só que os governos, né, o Estado em si, o que ele fez? Ele começou a utilizar o indulto como um instrumento gerencial do sistema carcerário. Até porque o preso que está lá, nós fazemos atendimento penitenciário e ele sabe que se ele mantiver o mínimo de bom comportamento carcerário, ao final do ano ele tem um perdão parcial total da pena. Então o governo se utiliza muito disso. Se a gente digitar na internet, por exemplo, nós vamos ver textos assim de pessoas renomadas da área jurídica dizendo que o indulto é um estímulo à impunidade. Só que o grande erro aí é que a gente não tem sequer dados estatísticos sobre concessão de indulto. E eu não tenho como dizer que aquela pessoa que foi indultada, ela cometeu o crime novamente. A gente procurou esses dados e não conseguiu. Não existem esses dados. E ainda, né, que nós tivéssemos, olha, 80% dos indultados cometem crime. Será que eles estariam cometendo crimes por causa do indulto? Ou será que era por uma outra situação de que aquela pessoa que retorna do sistema, ela não consegue um emprego, por exemplo? Então, é algo bem polêmico. Então, simplesmente criticar o Instituto sem conhecimento, ou principalmente tendo conhecimento, simplesmente para que traga um certo temor para a sociedade, isso aí, a meu ver, é algo assim completamente abominável. Mas, de fato, a gente não tem controle. Não existe um controle. A política, né, de concessão de indulto, ela deveria ter esse controle. A gente deveria saber quantas pessoas foram indultadas, por quais crimes foram indultados. Infelizmente, nós não temos isso no Brasil. E aí dá margem para que a gente tenha esses textos, né, criticando o Instituto, que é um instituto que, sinceramente, no atual momento que nós vivemos, desse cárcere, né, ingrato, indigno, ele é um instituto gerencial. Ele acaba administrando esse caos que a gente tem nos presídios. Bom, espero que a gente tenha feito a nossa parte de tentar esclarecer um pouco o que é o saidão, o que é o indulto. Nosso programa está chegando ao final. Professora Larissa, defensor Reinaldo, muito obrigada pela participação aqui. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode participar enviando uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E os nossos programas ficam disponíveis na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo Artigo 5º. E eu aproveito para desejar boas festas a todos. Tchau.